Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Muito boa noite para você que está aqui no presencial, muito boa noite também para você que está aí no online. Que bom que você está dedicando esse tempo a Deus. Que tempo, você foi abençoado durante o louvor, sim ou não? Que bom, que bom. Essa semana nós já entramos numa fase um pouco melhor. Teoricamente, nós iremos terminar o toque de recolher a partir de semana que vem. Eu espero que você, conforme você vai se sentindo à vontade, você também venha participar do presencial. Eu costumo dizer que nada substitui isso que nós estamos vivendo aqui, experimentando aqui. Então, que Deus possa continuar te abençoando aqui e na sua casa. Eu tenho só um recado bem rapidinho. É o seguinte, semana que vem, deixa eu ver, na próxima semana, daqui 2 semanas, vai acontecer batismo. Então, se você já fez uma decisão por Jesus, você que está aqui, ou você que está na sua casa, você pode se batizar, e esse é o próximo passo para você fazer quando você se decide por Jesus. O seu próximo passo é passar pelas águas do batismo. Então, se você que está na sua casa ainda não se batizou, esse é o momento. No dia 4, nós iremos ter batismo. E você que está aqui, que não fez ainda essa decisão, você precisa dar esse passo de fé. Porque é isso que nós cremos que acontece quando você se decide por Jesus. Amém, queridos? Era mais os recados que eu gostaria de dar. E se você trouxe a sua Bíblia, hoje nós iremos começar uma série nova. Tem música aí, Jefão? Sobre Apocalipse. Como é que você faria o fundo musical para o livro de Apocalipse? Apocalipse capítulo 3, se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo. Você que está na sua house aí também, por favor, pegue a sua Bíblia. Abra comigo em Apocalipse capítulo de número 3. Nós iremos gastar alguns sábados agora falando acerca de um versículo muito importante. Apocalipse capítulo 3. Vou esperar o Jefão, senão não consigo ministrar aqui hoje. Aí, ó, que bênção. Ore comigo mais uma vez. Deus, nós só temos que te agradecer, Pai, por esse momento tão especial. Que culto, Deus, que momento de adoração, que momento de abertura, de dízimo e oferta tão poderoso, Deus. Nós ouvimos tanto acerca de Ti. Eu espero que os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão na sua casa também, já possam ter sido abençoados. Mas eu acredito que existe uma porção especial, Deus, dentro da Sua palavra reservada a todos nós. Por isso é no nome de Jesus que eu oro, Deus, mais uma vez, que o Senhor me use, Deus, não da forma que eu quero, que eu programei, que eu planejei, mas da forma que o Senhor quiser. Deus, eu oro assim em nome de Jesus. Vamos ler a partir do versículo de número 14. Versículo de número 14, capítulo 3, versículo de número 14. Essa é uma carta que foi escrita e endereçada a uma igreja que ficava na cidade de Laodiceia. João escreveu 7 cartas, e uma dessas cartas, ela foi escrita e endereçada a uma igreja que estava localizada na cidade de Laodiceia. Talvez você não sabe, mas o imperador que conquistou essa cidade, eu não me lembro o nome dele, quando ele conquista essa cidade, ele dá o nome da sua esposa. A sua esposa chamava-se Laodiceia. A Isabel e o Ricardo têm uma tia que chama Laodiceia. A mãe dele chama Lucinéia. Olha para você ver como é que rima. Mas então, quando esse imperador conquista essa cidade, ele dá o nome da sua esposa. E ali existia uma igreja muito importante naquela época. E quando João tem a revelação do Apocalipse, o próprio Cristo disse para ele: pega
uma caneta que não era uma caneta e um papel que não era esse papel que nós estamos na mão, e ele disse: escreve uma carta endereçada àquela igreja, escreve uma carta endereçada àquele povo que está na cidade de Laodiceia, que já receberam a Cristo. Então você escreve assim. Então foi assim que João escreveu, que Jesus ditou essas palavras: esta ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, : estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo de número 17. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e eu não preciso de nada. Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre também colírio para ungir os seus olhos, para que você também possa enxergar. Versículo de número 19: repreendo e disciplino aqueles quem eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Nós ouvimos muito aqui hoje sobre o quanto Deus nos ama, e olha só o que ele diz no versículo 19: eu repreendo e também disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. O tema da nossa série de mensagens está aqui, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Versículo de número 22, e aqui termina a carta: assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, olhe para mim agora, por favor. Eu vou fazer só uma introdução aqui, e durante as outras semanas nós vamos conversar um pouco mais. Eu penso que, quando eu faço uma avaliação, trazendo para nós, do nosso contexto de juventude, eu percebo que espiritualmente, esquece agora o lado da saúde, espiritualmente, as pessoas mais afetadas com essa pandemia são os jovens e os adolescentes, Jefão. Eu tenho amigos pastores, que eles não conseguiram mais fazer o culto já tem mais de um ano, porque os jovens simplesmente sumiram da igreja. Os jovens simplesmente não estão indo mais, porque espiritualmente falando, parece que nós, os jovens foram a classe mais afetada nessa pandemia durante esse um ano. Eu conheço amigos aqui da nossa denominação, que já faz um ano que ele não consegue nem no online, nem no presencial, cultuar a Deus. Eles entraram numa rotina de não participar mais desse período que nós estamos vivendo aqui, e nem de uma forma online, que eles simplesmente deixaram de viver esse ambiente da igreja, do cultuar a Deus,
de viver aquilo que Deus tem para eles, porque simplesmente foram afetados por esse momento terrível, espiritualmente falando. E quando eu leio esse capítulo 20, eu estava conversando com o Ricardo, e surgiu daí a ideia de nós fazermos essa série de mensagens. Nós estávamos conversando lá na casa dele, dizendo, e pensando também, quando você lê o versículo de número 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós, geralmente, amor do meu coração, usamos esse versículo para alguém que não frequenta a igreja, ou que não é cristão, ou que não se teve ainda um encontro de fé com Jesus. Nós geralmente usamos esse versículo para as pessoas que nós denominamos que estão fora da igreja. Quando nós vamos evangelizar ou falar do amor de Jesus, geralmente nós dizemos assim: cara, Deus está na porta do seu coração, e Ele está batendo, Ele quer entrar para dentro do seu coração. E isso não é errado, logicamente que não. Mas quando João, ele escreve esse versículo, que Jesus está à porta batendo no coração dessas pessoas, essas pessoas, elas são as pessoas que estão dentro da igreja. Elas não são as pessoas que estão lá fora da igreja. Jesus estava ali, olha para você entender, se eu posso fazer uma analogia aqui para você entender, é como se Jesus estivesse ali onde o Duzinho está, do lado de fora, e as coisas estavam acontecendo aqui no ambiente da igreja, e tinha louvor, e tinha pregação, e tinha dança, e tinha festa, e tinha eventos, e tinha um monte de coisa, e tinha criança, e tinha jovem, tinha adolescente, tinha idoso, estava todo mundo celebrando muita festa, mas Jesus estava dizendo: ok, está acontecendo tudo isso, mas eu estou do lado de fora. O personagem, a pessoa principal, que deveria estar do lado de dentro, ela simplesmente estava do lado de fora. E João, quando escreve isso, ele estava dizendo à igreja ali de Laodiceia: cara, vocês estão bem, vocês estão legal, vocês têm vivido coisas extraordinárias em todas as áreas da vida de vocês, inclusive dentro da igreja. Porém, Jesus está do lado de fora da vida de vocês, batendo na porta do coração. E agora, como eu disse para vocês, fazendo essa analogia do começo, que os jovens sofreram com tudo isso, estão sofrendo até hoje, porque a pandemia ainda não passou, trazendo para os dias de hoje, Jesus está batendo na porta do meu e do seu coração. E às vezes nós estamos envolvidos com tantas e tantas e tantas e tantas e tantas coisas, que nós esquecemos que Jesus acabou ficando lá de fora, e Ele está batendo na porta do nosso coração. Esse era o reflexo de uma igreja aqui em Laodiceia. Esse era o diagnóstico da igreja lá em Laodiceia. Por isso eu posso dizer para vocês que dentro dessa igreja e nos dias de hoje existem os jovens que, depois da pandemia, infelizmente, Jesus acabou ficando lá de fora. Eu não sei se você se enquadra nessa situação, ou se você que está aí me ouvindo aí na sua casa se enquadra nessa situação. As coisas aconteceram, estão acontecendo, mas você está tão envolvido com tantas outras coisas, que você acabou fechando a porta e Jesus ficou do lado de fora.
Mas também existe uma segunda classe de pessoas que estavam também dentro daquela igreja, e que nós corremos sério risco, Jefão, de ser essas pessoas também. Quais são essas? As pessoas que estão tão envolvidas com a rotina da religião e da religiosidade, que também Jesus ficou do lado de fora. Para você entender, aquela era uma igreja firme e vibrante. Existia ali tanto o frio, o morno, mas também existia também a galera que era quente. E Jesus estava dizendo: vocês que estão aí entrelaçados nos seus afazeres, também da igreja, também me deixaram do lado de fora. Ou seja, todo mundo que fazia parte daquele povo, acabou Jesus deixando Jesus do lado de fora. Olha para você que incrível. É que nós não temos o cartaz que a Rebeca fez para nós, mas ficou top. É um quarto de um jovem, e ele está ali com toda aquelas coisas que nós temos acessibilidade nos dias de hoje: Instagram, Facebook, Netflix, Amazon Prime, iFood e tudo mais. Só que a porta do seu quarto está fechada, a porta do seu coração está fechada, e Jesus exatamente está do lado de fora, dizendo: eu estou batendo na porta do seu coração. Então esse é o panorama de fundo do que estava acontecendo naquela igreja. Eu não vou entrar hoje no versículo de número 20, eu preciso que você entenda o motivo, o principal, que chegou o exato momento desses últimos versículos, Jesus disse isso para a sua igreja. E eu tenho 13 minutos para fazer isso. E o motivo, um dos motivos principais, você vai ver ali, quando nós começamos ali no versículo de número 14 e 15, qual que era o que estava acontecendo naquela igreja? Versículo 15, Jesus disse àquele povo: eu, Brunão, conheço as tuas obras. No começo do versículo 15, não é o que está escrito aí? Vamos versículo por versículo, querido, fazer essa exposição. Eu conheço as tuas obras. Olha só que incrível. Jesus estava dizendo para eles: vocês não são conhecidos por aquilo que vocês falam, vocês não são conhecidos com aquilo que vocês conversam, mas vocês são conhecidos por mim, por aquilo que vocês fazem. Então não tem sentido nenhum, meu irmão, eu dizer uma coisa e fazer outra, porque o meu discurso, olha só, presta atenção no que eu vou te dizer, o discurso daquela igreja estava desalinhado com aquilo que eles estavam falando, porque quando Deus diz para João, fala para eles, porque eu conheço aquilo que você está fazendo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, porque não é sobre o que nós estamos falando, mas é sobre o que eu e você estamos fazendo. Jesus não disse: eu conheço aquilo que vocês estão falando, mas eu conheço aquilo que vocês estão fazendo. Por quê, pastor? Porque justamente o que conta e é verdade diante de Deus não são as nossas palavras, porque eu posso dizer para o Jefão: Jefão, eu te amo, cara, eu quero te ajudar, eu quero orar por você, eu quero fazer as coisas para você, eu posso dizer, eu quero vir, eu quero pagar o preço, Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, eu falo isso, eu faço isso,
Mas, quando eu preciso fazer, o meu discurso precisa estar lá alinhado exatamente com aquilo que eu estou fazendo. Ficou uma frase muito conhecida nos anos 2000, o mineiro está aqui, ele vai concordar comigo, que é: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quem nasceu aí na década de 80, glória, 80, 90, vai saber exatamente. Esse era o discurso de Laodiceia: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí Deus vem e fala: eu conheço, e o que está sendo relevante para mim não é o que você está dizendo, porque você pode pegar suas redes sociais e dizer, escrever, e tudo é muito belo. Você pode pegar os canais de comunicação que você tem e escrever, e falar, e tudo isso é muito belo. Mas Deus disse: eu conheço o que você está fazendo, eu sei exatamente as tuas obras. E é daí, meu irmão, e é desse contexto, agora sua cabeça vai explodir. Por isso que eu gosto da Bíblia, e versículo por versículo, é daí que a gente entende, não é uma coisa isolada. E é daí que Deus vai falar para o seu povo, que eles dizem: eu sei das suas obras, e sei que você não é frio, que você não é quente nem frio, você é morno. Opa, é de um discurso desalinhado com a minha ação, que Deus me considera quente, frio ou morno. É um discurso desalinhado com aquilo que eu pratico na segunda-feira, que diz Deus acerca de mim, se eu sou quente, se eu sou frio ou se eu sou morno. O quente é aquele cara que está aqui nos finais de semana, no sábado, no domingo, na quarta ou na sexta, independente de qual culto seja, e ele está dizendo: Deus, eu te amo. E ele sai daqui: Deus, eu te amo. E ele tem a oportunidade de expressar isso: Deus, eu te amo. E na frente dos amigos ele prova que ama a Deus. E na frente da namorada ele prova que ama a Deus. E na frente dos pais ele prova que ama a Deus. E ele é crente no domingo, no sábado, no domingo, mas a segunda-feira também ele é fiel, na terça também ele é fiel, na quarta também ele é fiel, e assim é a sua vida. O quente é assim. E Jesus está dizendo: se você é quente, ok. O frio já é aquela pessoa que, para ele, é como se ele vivesse como se Deus não existisse. O seu Deus é o seu dinheiro, o seu Deus é a sua forma física, o seu Deus é o seu intelecto, o seu Deus é o seu negócio, o seu Deus é o seu relacionamento. Então o frio, ele vive como se Deus não existisse para ele. E Deus está dizendo: da mesma forma que existe o quente, que vive intensamente para mim de segunda a segunda, existe também o frio. Mas vocês poderiam ser o frio ou ser o quente, porque o seu discurso, aquilo que sai da sua boca, está exatamente alinhado com o seu modo de vida. Agora o morno, quem é o morno? Não fica bravo comigo não, tá, irmãos? O morno é a pessoa que canta, dança, prega, sapatia e faz de tudo no sábado e no domingo, mas na segunda-feira você não sabe se ele é ou se ele não é fiel a Deus. O morno, ao mesmo tempo que ele se compromete verbalmente: não, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo, na primeira dificuldade ele some. O morno é aquele cara ou aquela mina
que ele é muito santo quando ele está solteiro. Ele diz: Deus, eu vou me guardar, na hora que o Senhor preparou a pessoa para mim, eu vou me guardar, vou me preservar e tudo mais. Mas quando aparece a primeira oportunidade, ele simplesmente se entrega, porque ele não tem firmeza nas suas palavras. E eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, mas Deus está dizendo: cara, eu conheço as tuas obras. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, olha para mim agora, por favor. Você que está na sua casa, presta atenção. Você consegue entender que Deus conhece aquilo que você está fazendo? Não tem como você esconder, seja qual for a atitude mais pequena da maior de Deus, seja ela uma atitude boa ou seja ela uma atitude ruim. Deus conhece as tuas obras. Deus sabe exatamente aquilo que você faz na segunda-feira quando você acorda e na sexta-feira quando você vai dormir. Deus conhece as tuas obras. Isso me apavora, porque o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, cara, e não tem como eu esconder nada dEle. Por isso que quando eu chego diante dEle, não tem máscara, não tem situação. Você pode enganar a mim, você pode enganar seus pais, você pode enganar sua esposa, seu esposo, mas Deus, Ele diz: eu conheço as suas obras. Eu espero que isso cause temor e tremor no seu coração hoje. Temor e tremor no seu coração, porque quando você sair daqui, você vai falar: opa, o pastor me disse que Deus conhece o que eu vou fazer daqui a pouco, na hora que eu sair daqui. Opa, o pastor disse que quando eu sair para namorar hoje, dentro do carro, o pastor sabe que Deus sabe que eu estou fazendo aqui. Opa, quando eu pegar meu salário, Deus sabe exatamente o que eu vou fazer com ele. Que isso cause tremor e temor no nosso coração, meu amigo. Continuando, vamos. Versículo 17, olha só, aquela igreja, o que eles pensavam acerca de si mesmo. Versículo 17, e eles diziam assim, você diz, ou seja, a galera, os jovens que estavam naquela igreja de Laodiceia: eu estou rico, adquirir riquezas e não preciso de nada. Querido, existe dois diagnósticos aqui, preste atenção nisso. Existe o diagnóstico da igreja, daquelas pessoas que frequentavam aquela igreja, e existe também o diagnóstico de Deus a respeito daquela igreja. Ou seja, os jovens que estavam ali, Isadora, eles diziam assim: eu sou rico, e riqueza aqui é ausência de nada. Aquela cidade era muito rica, aquela cidade ela tinha muito ouro, muito comércio ali, então aquela igreja era muito abastecida de ouro e de prata, e aquela galera diziam assim: Betinho, eu não preciso de nada, nós somos ricos, não nos falta nada, nós somos tão abençoados que não precisamos de mais nada, inclusive de Deus. Nós somos tão bem, financeiramente falando, que nós nem precisamos daquele que é do dono do ouro e da prata, porque nós não precisamos de nada. Então existia um diagnóstico, que eles achavam que eles estavam muito bem, mas existe também o diagnóstico de Deus. Olha só a continuação do versículo 17, vocês dizem: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aí Deus disse: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e que você está nu.
É muito incrível isso, cara. Existe um panorama daquilo que eles estavam vendo de si mesmo, mas existia também uma ótica pela qual Deus estava vendo aquela galera. E assim, às vezes nós podemos nos iludir, cara, às vezes nós estamos fazendo uma autoavaliação errônea daquilo que nós estamos vivendo. Como Deus conhece as nossas obras, como Deus conhece quem nós somos, a pergunta é: como eu posso fazer uma avaliação da forma exata de como eu estou hoje? Será que eu estou hoje exatamente como Deus espera que eu esteja? Será que a minha vida espiritual e todas as outras estão exatamente da forma que Deus espera que eu esteja? Por isso a reflexão anterior é muito importante. Você se colocar na balança se você está frio, morno ou quente. Porque Deus, aquele povo estava dizendo: não, nós estamos tudo ok, legal, para cima, ousadia. Mas Deus estava dizendo para eles: cara, vocês não conseguem enxergar a si mesmo. Vocês são pobres, cegos e miseráveis e estão nus. Que palavra poderosa, meu irmão, e confrontadora, porque esse era o reflexo da identidade daquela igreja. E eu te pergunto nessa noite: como você está? Você consegue ser sincero diante de Deus? Você consegue ser sincero quando você olha para dentro do seu coração e você consegue com sinceridade enxergar a si mesmo e dizer: Deus, era para mim estar muito mais lá na frente na minha intimidade contigo, mas eu estou deixando a desejar. Era para mim estar muito mais além daquilo que o Senhor espera que eu esteja, dentro aqui da sua casa, com a minha família, com os meus amigos, mas eu não estou. Mas para o nosso alento, ou para o nosso coração sair daqui não pesado, porque a Isabel às vezes fala comigo, né? Nossa, você traz uma palavra pesada, mas tem que terminar mais suave, mais tranquilo. E é justamente isso que acontece aqui. Para a gente terminar, eu vou terminar agora lendo a partir do 18, que Jesus, ele dá um conselho para aquela igreja. Cara, Jesus não condenou aquela igreja. Jesus traz uma resposta, geralmente daquilo que ela espera que a igreja faça depois de uma palavra dura como essa. E Jesus fala assim: cara, eu sei que vocês estão mal, eu sei que as coisas não estão acontecendo da forma que eu gostaria que acontecesse, mas Jesus fala assim: mas eu vou dar um conselho para vocês. Olha só que bênção, meu irmão. Jesus não nos condena, Ele vai nos dar uns conselhos, para que da mesma forma que Laodiceia poderia se consertar, hoje, nós podemos também fazer isso, se é que nós precisamos. Jesus disse: te dou um conselho, compra de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre também colírio para ungir os seus olhos, e você poderá enxergar. Olha que lindo, querido. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra, onde a traça, o ladrão corrói, mas que nós deveríamos ajuntar tesouros no céu. E Jesus está dizendo: compra de mim. Vocês dizem que são ricos, mas a riqueza verdadeira está em mim. Compre de mim, seja fiel a mim, e vocês terão um tesouro nos céus. E Jesus continua dizendo: compre roupas brancas e vista-se e cubra a sua nudez.
Ou seja, roupas brancas fala de santidade, de santificação. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo, desse Jesus que se apresentou aqui a João, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Não há pecado tão sujo que o sangue de Jesus não possa lavar, meu amigo. Por isso, independente de como você está, Jesus está dizendo: o meu sangue, ele te purifica de todo pecado, e eu vou trocar as suas vestes sujas para uma veste limpa. Mas compre de mim, se apegue a mim, e você terá roupas brancas para cobrir a sua nudez. Sabe aquela área da nossa vida que nós temos muita vergonha? Sabe aquela área da nossa vida que nós não gostaríamos de contar para ninguém, até mesmo para o nosso cônjuge, que nós temos vergonha dessa área, dizendo: compre de mim roupas brancas, para que eu possa cobrir essa área que você tem vergonha, para que você seja coberto com o meu manto. E ele diz: compre colírio para ungir os seus olhos, para que você possa enxergar exatamente como você está agora, a partir do momento que eu transformei a sua vida. Lá em Laodiceia, era o lugar, Juanzinho, que foi feito o colírio mais famoso daquela época. Por isso, depois nós vemos a palavra: tudo, qualquer coisa que você compra para pingar no olho virou colírio, por causa daquela época, justamente por causa dessa cidade. E Jesus estava dizendo: vocês têm um colírio muito bom aí, e eles limpam a vista de vocês, mas mesmo assim, vocês não estão enxergando. E Jesus disse: agora vocês vão comprar de mim colírio. A partir do momento que eu transformei a vida de vocês, agora você vai conseguir enxergar exatamente como vocês estarão a partir de hoje. Tesouro no céu, vestes brancas, andando sobre a face da terra, dizendo: eu sou santo, santificado pelo sangue de Jesus. E agora, com uma visão diferente, dizendo: eu estou vendo exatamente tudo aquilo que Deus preparou para a minha vida. Meu irmão, por isso eu gostaria de finalizar dizendo: Jesus não te condena, mas Ele te convida para um passo maior de santidade. E esse era o diagnóstico exato de como aquela igreja estava. Você percebeu que não dá tempo nem de entrar no versículo chave, antes de você entender exatamente como aquela igreja está? Por isso que no versículo de 19, Jesus disse, e é muito pertinente, Diegão, com aquilo que aconteceu aqui nessa noite, sobre Deus dizendo que nos ama pela boca dos ministros aqui. E Ele diz: eu repreendo e também disciplino aquele que amo. É tão bom, meu irmão, nós sermos corrigidos pelo Senhor, porque isso é um sinal de que Deus nos ama. Porque a partir do momento que Deus não nos corrigir mais, não nos colocar na rota novamente daquilo que Ele espera de nós, é porque Jesus já está do lado de fora, batendo na porta do nosso coração, querendo entrar. Por isso, se você esquecer de tudo que eu falei nessa noite, lembre-se que Deus, Ele quer que você ajunte tesouro nos céus, trocar as suas vestes e derramar um colírio novo sobre os seus olhos. Você lembra do filho pródigo? Quando ele voltou, a Bíblia diz que o pai colocou um anel no seu dedo de ouro, para simbolizar novamente a aliança que eles tinham.
o Pai também trocou as suas vestes, para dizer: você estava com uma veste suja, maltrapilha, ruim, mas agora você está novamente com as vestes que o Pai preparou para você. Por isso, nessa noite eu gostaria de finalizar e pedir para você, se você pode, se levante nessa noite. Você que está na sua casa também, se você deseja orar comigo, ore. Mas é importante que você faça essa avaliação, meu amigo. Desse um ano para cá que nós entramos nessa fase tão difícil, como está a sua vida? E Deus está colocando nessa noite para você: eu conheço as suas obras. E lembre, não é para te condenar, mas é para te trazer à tona aquilo que você precisa evidenciar diante dEle. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço a sua segunda-feira. Eu conheço a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta, o seu sábado, o seu domingo. Eu sei exatamente aquilo que você está fazendo. Por isso, compre de mim ouro, compre de mim uma veste branca, e compre de mim colírio para os seus olhos. Deus, o teu sangue, Deus, é Ele que nos purifica de todo pecado. Deus, assim como aquela igreja foi, Deus, diagnosticada com todos esses pontos, nessa noite nós estamos sendo encorajados a olhar para dentro de nós, a olhar para dentro do nosso coração, a fazer essa reflexão adulta, madura e saudável, de como está a nossa vida, Deus. Por isso, Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados. Por isso, Pai, eu peço perdão pelo pecado do seu povo, dos jovens, tanto que estão aqui, tanto com aqueles que estão no online, tantos aqueles que já se perderam, Deus, durante esse processo de um ano. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, que a partir de hoje o nosso discurso se alinhe com as nossas ações, ó Deus, que nós possamos viver integralmente para Ti e desfrutar de uma vida bela, próspera e abençoada, pela qual o Senhor preparou para nós, ó Deus. Deus, abençoa o seu povo, eu abençoo o seu povo, para que nós possamos assim viver exatamente aquilo que o Senhor espera que nós vivamos. Eu oro assim em nome de Jesus, amém, amém.